Seja bem-vindo ao módulo 3. A ideia aqui é de falar de agregações e relacionamentos, que corresponde aos famosos joins. Falando de funções de agregações, a gente tem algumas fórmulas que a gente acaba utilizando dentro do SQL, nada mais, nada menos é que você transformar várias linhas em menos linhas, seja uma linha ou um conjunto de linhas. Eu vou entrar mais em detalhe na parte prática. Então, a gente tem algumas fórmulas como o count, que basicamente é contar o número, por exemplo, aqui de total de clientes. Então, se eu der select count, asterisco, as total clients from clients, ele vai trazer o número de clientes dentro do meu banco de dados, dentro dessa tabela de clientes. Se eu trouxer o sum, ele vai somar a quantidade de itens vendidos. Então, eu uso o sum. Lembrando que o count, eu posso passar tanto uma variável string, uma variável quantidade, porque no final das contas, ele vai contar a quantidade de registros referentes àquela tabela. Enquanto que o sum só pode passar um valor numérico. Não posso passar um valor, por exemplo, relacionado a texto. Então, ele vai dar erro, tá bom? Além disso, a gente tem o AVG, que corresponde à média, que é o average em inglês. Então, eu quero saber a quantidade média do estoque dentro da tabela de produtos. E eu também consigo trazer o mínimo e máximo dos produtos dentro do meu catálogo de produtos, tá bom? Indo para a parte de joins, aqui a gente tem vários tipos de joins. Então, a gente tem um left join, a gente tem um inner join, a gente tem um right join, a gente tem um full outer join e assim por diante, tá? A gente vai explorar mais nos próximos vídeos. Indo para a parte prática aqui, então, o que a gente vai fazer? A ideia aqui é a gente trazer algumas perguntas e com base nessas perguntas de negócio a gente conseguir escrever e programar em SQL para ter esse tipo de retorno. Então, lembra que eu falei da questão do agrupamento, né, do agregação. Para mim, antes de rodar a agregação, vamos rodar de novo a tabela de pedidos aqui que a gente tem. Então, lembra que a tabela de pedidos ela tem um campo de pedido ID, cliente ID, produto ID e a quantidade que foi vendida num determinado período. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é quantos pedidos eu tive nesse período aqui. Então, a gente pode ver que tem um pedido 1 até, né, então se eu descer tudo aqui, vou descer mais um pouquinho, 1000 pedidos. Então, na teoria, então, eu tenho 1000 linhas aqui. Lembra que eu falei que a função de agregação ali agrupa várias linhas em poucas linhas ou talvez em uma linha? Então, se eu rodar, por exemplo, o count aqui, então select count, né, from pedidos, vou pegar aqui para facilitar, from pedidos, olha, deu o mesmo resultado, count de 1000 pedidos. Agora, eu quero saber qual a quantidade de unidades vendidas dos produtos. Naturalmente, não posso usar o count, porque é a quantidade de pedidos. Eu quero saber qual é a quantidade de vendida, né, de todos os produtos que eu vendi nesse período. Então, em vez de usar o count, eu vou usar a fórmula sum com o campo quantidade. Eu posso trazer, naturalmente, essas duas fórmulas tudo na mesma consulta. Tá? Então, aqui eu tenho 1000 pedidos, inclusive eu posso dar um alias aqui, por exemplo, as quantidade de pedidos, e aqui sum unidades vendidas. Então, vou mudar de novo. Então, aqui atualizei. Agora, olha que interessante, né? Aqui eu agrupei 1000 linhas em uma linha só. Eu quero saber qual que é o produto que teve mais pedidos, que eu vendi em maior quantidade. Então, aí entra o Group By. O Group By aqui, eu tenho eu trago o produto ID, o sum quantidade, que eu já sei, e eu uso o Group By, eu sempre tenho que trazer, se eu estou selecionando o produto ID, naturalmente eu quero agrupar por produto ID. E aqui eu só ordenei aqui para facilitar a visualização do maior para o menor, em cima das unidades vendidas. Tá bom? Então vamos rodar esse aqui.
olha que interessante, a gente teve o produto ID 3 com 146 unidades vendidas, então é o produto que mais vendeu, tá? Agora você fala assim, nossa, mas produto ID, que produto que é esse? Porque dentro da tabela de produto, eu não tenho o nome do produto. Aí que entra o join. O join, nada mais, nada menos que um toque V do Excel. Então, qual que é o nome do produto aqui? Então, eu uso o comando de inner join aqui, relaciono a tabela de pedidos com a tabela de produtos, e com base nisso, eu tenho que falar qual chave que eu vou conectar. Então, dentro da tabela de produtos, eu tenho o produto ID, dentro da tabela pedidos, eu tenho o produto ID. Então, aqui no primeiro campo do Group By, em vez de ser produto ID, eu chamo produto nome, e aqui no Group By, eu tenho que trazer o produto nome. Então, sempre que eu tiver um Group By, o Select, ele tem que corresponder a esse mesmo valor daqui. Da mesma forma que nessa consulta aqui era produto ID com produto ID. Se eu colocar produto ID aqui, eu vou ter problema. Então, eu vou mostrar a questão da consulta. Tá vendo? Ele dá problema. Fala, não posso fazer o Group By de um campo que eu tenho listado aqui, que está diferente daqui. Então, vamos voltar para cá. E aí eu vou rodar essa consulta e ver que o produto mais vendido, o produto ID 3, é o colchão inflável solteiro com 146 unidades. Mas aí tem um ponto interessante também. Aqui em cima eu não tive pedidos, ponto quantidade. Se eu tirar, o que acontece aqui? Vamos ver o que dá, qual o erro que ele dá. Ele fala assim, olha, esse campo de quantidade aqui é ambíguo, porque tanto a tabela de pedidos tem quantidade, quanto a tabela de produtos tem quantidade. Daí a importância de entender o que significa a quantidade dentro de pedidos e o que significa a quantidade dentro de produtos. A quantidade dentro de produtos corresponde ao estoque que eu tenho, e a quantidade de produto que eu tenho dentro de pedidos corresponde à unidade vendida. Então, vamos colocar aqui, voltar para pedidos e rodar novamente, tá bom? Então, é super importante essa questão do eles que eu comentei, né, de pegar a quantidade referente a pedidos, então não a quantidade referente ao produto que tem a ver com o estoque, tá bom? Então era isso que eu queria falar. A gente introduziu aqui o Group By, falamos do Order By e do Inner Join. No próximo vídeo a gente vai falar da diferença entre Inner Join, Left Join, Full Outer Join e assim por diante. Então, obrigado e até mais.